Vamos mergulhar num tópico que está revolucionando a abordagem da perda de peso? A tirzepatida. Mas olha, o nosso papo hoje não é só sobre o medicamento em si, é sobre a parceria essencial dele, a aliança crucial com a nutrição. É essa combinação que realmente destrava resultados, nossa, extraordinários e que duram. E essa é a grande virada de chave. O medicamento ele abre uma porta, claro, mas é o que a gente coloca no prato que nos permite passar por essa porta com sucesso. A ideia é não pensar nisso como uma dieta, sabe? Mas sim como uma estratégia inteligente que trabalha junto em total sincronia com a medicação. Certo. Então, vamos entender rapidinho como funciona. A tirzepatida é única porque ela joga em duas frentes. Ela age nos receptores GLP-1 e GIP, que são, pensa assim, como dois maestros que regulam o nosso apetite e o metabolismo. E essa ação dupla é o que a torna tão, mas tão eficaz em promover a saciedade e otimizar o jeito que o corpo usa a energia. Agora, o contraste aqui nesse slide é o ponto central de tudo. Olha só que diferença. Sem a estratégia nutricional correta, o caminho pode ser bem difícil, cheio de náuseas, perda de massa muscular, o que é péssimo para o metabolismo, e resultados que no fim ficam muito abaixo do potencial. Já com a dieta adequada, a história é outra, né? Menos efeitos colaterais, os músculos são preservados e a perda de peso é bem mais expressiva e, principalmente, saudável. O ponto é, a alimentação não é um detalhe, ela é protagonista junto com o remédio. Então, como é que a gente constrói essa aliança? Bom, não existe uma fórmula mágica que serve para todo mundo. A jornada nutricional ela vai evoluindo junto com o tratamento. A gente divide em fases bem claras e estratégicas para maximizar tanto os resultados quanto o bem-estar em cada etapa. Esse aqui é o nosso mapa do caminho. A gente começa com a adaptação para acostumar o corpo, depois partimos para a intensificação, focando em acelerar os resultados do jeito certo. Em seguida, vem a consolidação para firmar os novos hábitos e, finalmente, a manutenção, que é o novo estilo de vida. Vamos ver cada uma em detalhe. Certo, vamos lá para a fase 1. Nas primeiras 4 semanas, o foco principal não é a perda de peso máxima, viu? É a adaptação. O objetivo é ensinar o corpo a lidar com a medicação, minimizando qualquer enjoo ou desconforto. É um período de ir com calma, com gentileza e paciência com o próprio corpo. E esse slide mostra direitinho como fazer isso. A chave é pouco e devagar. Comer porções menores, mais vezes ao dia, mastigar muito bem, sabe? E parar de comer antes de se sentir totalmente cheio. Dar preferência a alimentos mais leves, como cozidos e grelhados, e evitar beber líquido junto com a comida. Parece simples, mas faz uma diferença enorme. Agora, avançando para a fase 2, o jogo começa a mudar. A partir da 5ª semana, com o corpo já mais adaptado, a gente muda o foco. O objetivo agora é acelerar a queima de gordura, mas com uma prioridade que é absoluta: proteger a nossa massa muscular. Perder peso é ótimo, mas perder músculo, de jeito nenhum. E para isso, a estratégia muda. A proteína vira a grande estrela do prato. A gente aumenta as fibras para dar mais saciedade e cuidar da saúde do intestino. Os carboidratos, só os complexos, de digestão lenta, para dar energia constante. E as gorduras, claro, as saudáveis, que são vitais. É aqui que a construção de um novo corpo realmente engrena. E já que falamos tanto dela, vamos dedicar um momento especial para o nutriente mais importante de toda essa jornada. Se existe um pilar que sustenta o sucesso do tratamento, esse pilar se chama proteína. Mas por que tanto foco nela, né? O que torna a proteína tão essencial nesse processo específico? A resposta está em 4 benefícios diretos que, olha, impactam os resultados de uma forma dramática. Pensa só, a proteína é como se fosse o guarda-costas dos nossos músculos. Ela garante que o que vai embora é a gordura e não a nossa força, mantendo o metabolismo funcionando a todo vapor. É ela que dá aquela sensação de saciedade que dura, evitando a fome fora de hora. E para quem treina, é fundamental na recuperação. Ignorar a proteína é basicamente sabotar o tratamento. Então, vamos ao que interessa, aqui está a meta. É só calcular o peso em quilos e multiplicar por um valor entre 1,2 e 1,5. Esse resultado é o seu alvo diário em gramas de proteína. É um número concreto, prático, que deve guiar as escolhas alimentares de todos os dias. E onde a gente encontra essa proteína toda? Esse slide deixa tudo bem prático. Em 100 gramas de peito de frango, por exemplo, tem 31 gramas. Um bife magro, 30. Dá para ver como as fontes animais são bem densas, né?
mas também temos o feijão, o ovo. A ideia é ir misturando essas fontes ao longo do dia para bater a meta de um jeito fácil e gostoso. Certo. Com a proteína em mente, como é que isso fica no dia a dia? Vamos montar o prato ideal e falar de outro elemento que é vital, mas que muita gente esquece: a hidratação. Essa daqui é a regra de ouro. É super simples, visual e muito eficaz. Metade do prato a gente preenche com vegetais e hortaliças. A outra metade a gente divide certinho entre uma fonte de proteína magra e uma de carboidrato complexo. Se essa regra for seguida no almoço e no jantar, pode ter certeza que 90% do caminho já está andado. E para simplificar ainda mais, está aqui uma listinha de o que priorizar e o que evitar. A coluna da esquerda é basicamente um guia de compras. A da direita é a lista do que pode piorar os efeitos colaterais e atrapalhar os resultados. O foco é sempre em comida de verdade, minimamente processada. Ok, o prato está montado. E os líquidos? A tirzepatida pode aumentar um pouco o risco de desidratação, e a falta de apetite às vezes faz a gente beber menos água. Então, qual é a quantidade ideal? Esse gráfico aqui deixa bem claro. A recomendação geral é de 40 ml de líquido por quilo de peso corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa de mais ou menos 2,8 litros. Uma de 90 quilos, 3,6 litros. É bom usar isso como uma meta diária e ir distribuindo essa ingestão ao longo do dia para se manter sempre bem hidratado. Depois de passar pelas fases iniciais, a gente entra no grande objetivo, a manutenção. O tratamento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O objetivo final é transformar todas essas mudanças em um estilo de vida que seja permanente. E a fase 4 é exatamente isso. É continuar aplicando a regra de ouro, monitorar a saúde com exames e um ponto crucial: fazer da atividade física uma parte não negociável da rotina. É aqui que os resultados se tornam, de fato, duradouros. E claro, um aviso que é fundamental. Todo esse nosso papo é educativo, baseado nas fontes que a gente estudou. Mas isso não substitui de forma alguma a consulta com uma equipe de saúde. Cada jornada é única e tem que ser orientada por profissionais. Para fechar, vamos resumir as 5 regras de ouro. Se for para guardar apenas isso, já vale muito. Primeiro, priorizar a proteína. Segundo, usar a regra do prato. Terceiro, se hidratar. Quarto, comer com atenção. E quinto, evitar os ultraprocessados. Esses são os pilares para o sucesso. E fica aqui esta reflexão final. A tirzepatida é uma ferramenta incrível, muito poderosa. A questão é como a gente encara isso. Como uma solução rápida, temporária, ou como o empurrão inicial, o catalisador para construir uma relação nova e duradoura com a comida e com o próprio corpo. A resposta para essa pergunta é o que define o sucesso a longo prazo.